Renan, tudo bem com você? Aqui é Thiago Caetano, professor coach, e hoje eu vou falar com você sobre uma técnica de estudo muito eficiente. A semana passada, a última live que nós fizemos, nós falamos sobre uma técnica que ajuda a trabalhar aí o processo de consolidação das nossas sinapses neurais. É isso aí, muito bem. Pessoal, hoje, continuando então com as nossas técnicas de estudo, nós vamos falar sobre uma técnica para te ajudar com o jeito certo de estudar com exercícios. Então, a gente vai falar um pouquinho sobre isso daí. Se você tiver alguma dúvida sobre os vídeos anteriores, onde eu explico o que são essas técnicas de estudos, o como que funciona, a gente já começou a falar da primeira técnica, que é a técnica de leitura e retenção. Você pode comentar aqui, ou pode também, caso você não tenha assistido, voltar lá no meu IGTV e verificar esses vídeos aí, para você consolidar o seu aprendizado, o seu jeito certo de estudar. Mas, continuando aqui com as técnicas, então, esse novo jeito de estudar, você vai ver que ele tem muita eficiência, muita eficácia. Por quê? Porque ele tem comprovação científica. Por exemplo, a primeira técnica de leitura e retenção que eu passei para vocês, ela é uma técnica que processa a consolidação das sinapses neurais do nosso cérebro. Por quê? Porque a gente é colocado a fazer repetidas leituras, repetidas anotações, buscando forçar, encontrar conceitos-chave, buscando elaborar desenhos, elaborar rascunhos, elaborar resumos, até o ponto de que diversas partes do nosso córtex vão estar ativas, promovendo a consolidação dessa informação, dessa memorização no nosso cérebro. Então é assim que se formam as nossas memórias, por frequência e repetição. Então, essa técnica de hoje, que é a segunda técnica para você ter o jeito certo de estudar com exercícios, ela funciona quando você vai responder exercícios. Você pode estar fazendo seus exercícios aí da sua faculdade, as suas tarefas da escola, ou até mesmo aqueles simuladões, aqueles simulados para, por exemplo, para vestibular, ou até mesmo simulado para concurso, de forma que você vai pegar uma série de exercícios e vai buscar resolvê-los. Então, a técnica para você fazer isso da melhor forma possível, para consolidar o seu aprendizado, é da seguinte forma. Você vai buscar fazer o teste do seu conhecimento. Então, você não vai estudar consultando material, você não vai estudar focado em descobrir a resposta logo de cara, ou em ver a questão inteira para depois buscar no material e encontrar a resposta. Então, você tem que ter estudado antes aquele conteúdo e agora você vai testar o seu conhecimento, vai testar a sua memória, ok? Nada de cola, tá? Cola, às vezes você vai usar, mas agora não, tá? Veja bem, escolha sua também, viu? Apesar que tem gente que quando vai colar faz tantos resumos que na verdade está usando a técnica anterior de leitura e retenção, né? Aí na hora da prova nem precisa da cola, porque já está tão memorizado, tão consolidado, que acaba lembrando automaticamente, né? Aí vamos lá. Os exercícios, então, que você pode ter para realizar seriam exercícios de resposta de múltipla escolha, exercícios de resposta discursiva e exercícios com fórmulas. Então, os exercícios com fórmulas, geralmente você vai utilizar naquelas matérias de exatas, que são matemática, química, física, e todas essas questões que vão envolver um pensamento científico ou lógico-matemático e o conhecimento prévio de fórmulas. Então, você vai precisar de fórmulas para resolver esse exercício, ou pelo menos de fazer as operações básicas da matemática.
Então, a partir do momento que você pega uma lista de exercícios, o que você tem que começar fazendo? Primeiro, ler e reler a questão atentamente, buscando interpretar o texto da questão, certo? Porque se você não entender a questão, não está entendendo o que está sendo perguntado, a chance de você não conseguir responder da forma que precisa é muito grande. Você provavelmente vai responder errado. Porque a primeira coisa é que você responda o que está escrito ali e entender o que está sendo perguntado. Se você não entender o que está sendo perguntado, você não vai ter efetivação do seu conhecimento, porque você não está nem sabendo do que se trata, não é? Depois, o segundo passo seria você tentar lembrar, tentar definir quais fórmulas que você vai precisar para responder essa questão. Ou seja, você leu, entendeu o problema, entendeu a questão, você vai pensar qual fórmula que eu vou precisar para resolver esta pergunta, este problema. E aí você pega e já anota ali do lado, ou no espaço que tiver para rascunho ou para resolução da atividade, você já anota rapidamente a fórmula, que é para não passar batido. Porque às vezes você lembra e tem uma hipótese, pode ser tal fórmula. E aí você vai ler de novo a questão para tentar entender melhor e esquece qual fórmula que é. E aí depois para você fazer, né, para relembrar, às vezes dá um nervosismo, se for na hora de uma prova, e aí vai te dar um branco. Então, e essas técnicas, pessoal, que eu estou falando aqui para vocês, já servem inclusive para você se acostumar com a execução de exercícios, com a resolução de exercícios para a prova também. Então anota aí. Anota esses passos porque vai servir para você na prática, beleza? Ó, terceiro passo então dessa técnica para estudar do jeito certo com exercícios. Aí você inicia a resolução do exercício. Vai realmente usar a sua fórmula agora. Executou essa resolução? Quarto passo. Revisa. Não passa para a próxima. Dá uma revisada, revê o que o exercício está pedindo. Talvez você já até destacou os principais pontos ali. E vê se você realmente executou do jeito certo. E aí, às vezes, tira até prova do seu resultado. Beleza? Por quê? Isso é importante. Muito importante. Grande parte dos erros ocorrem na resolução. Às vezes, por uma pequena distração que você pode conseguir detectar no momento que você faz essa revisão. Então, revisa, beleza? Revisou? Vamos para um próximo exercício, próxima técnica, né? Dentro da resolução de exercícios, a gente tem os exercícios de resposta discursiva, ou seja, você vai ter que escrever discursando, escrevendo, tentando explicar alguma coisa ou tentando argumentar no favor da sua resposta. Então você coloque aí essa técnica e anota esses passos, porque vai te ajudar, inclusive, na hora de você fazer redações. Isso mesmo. Vamos lá. Então, quando você busca resolver uma resposta discursiva, né, uma questão discursiva, você tem alguns cuidados que você tem que ter. E aí eles estão aqui nesses passos. Então, o primeiro passo, de novo, muito importante e sempre será importante para todas as formas de resolver exercícios. Ler e reler a questão atentamente, se possível já grifando ou destacando de alguma forma, anotando algumas coisinhas, né, na releitura do que é importante naquela questão. Segundo passo, aí em vez de você tentar resolver logo de cara essa questão, você vai buscar na sua memória, com calma,
respira, fecha o olhinho. Se precisar, já faz esse movimento aqui, ó, de olhar para cima, que é um movimento que o nosso cérebro automaticamente faz, os nossos olhos fazem automaticamente para tentar lembrar alguma coisa. Olhar para cima, respirar fundo, com calma, para buscar relembrar o resumo que você fez da matéria. O resumo que você fez lá na técnica de leitura e retenção, agora você vai buscar lembrar desse resumo. Grande sacada, por quê? Como você fez mapa mental, você fez gráfico, você fez, né? Pelo amor de Deus, gente. Era para fazer? Você não fez. Você não vai lembrar, né? Então você tem que lembrar. Se você não viu a aula passada, vai lá no IGTV aqui no meu canal, aqui no meu perfil, vai lá e verifica a técnica de leitura e retenção. Aí, você depois então, nesse segundo passo aqui, na resposta discursiva, você vai relembrar da sua memória a teoria que você resumiu e que você fez um mapinha mental, ou conceitual, ou gráfico, ou desenho. O desenho vai te ajudar a lembrar muito rápido. Palavras-chave que você colocou lá vai te ajudar também a relembrar muito mais rápido. Então faça porque funciona. Vou explicar no final de novo dessa técnica aqui por que funciona. Como que funciona. Então, ao você lembrar, aí você já tem condição de, da sua cabeça, formular uma resposta. E é o terceiro passo, então, a formulação da resposta. Então você vai, na sua cabeça, criar uma resposta para essa pergunta. E aí você, formulando na sua cabeça, na sua memória, na sua mente, você vai rascunhar essa resposta e tentar ordenar alguns elementos. Então, você foi lembrando, talvez não em ordem, em forma desordenada, vai rascunhando, vai colocando os tópicos principais, vai colocando de uma forma que aí depois você consiga organizar e montar o seu texto final, redigindo o quinto passo, que é, então, realmente a redação da sua resposta de modo objetivo e claro. Então, redija a sua resposta sempre de forma objetiva e clara. Coesa, certo? Consciente, coerente. Beleza? Não fuja do tema. Não fuja do que você tem que responder. Beleza? Pessoal, ótimo. Até aí nós já vimos duas formas das três que tem. E agora nós vamos para a terceira, que é a resposta de múltipla escolha. Muita gente fala aí que tem um tal de chute consciente. Pelo amor de Deus, às vezes dá, às vezes não dá não, viu, gente? Cuidado! Alerta com esse tipo de questão. Múltipla escolha geralmente pode ter algum peguinha, principalmente se for prova de concurso, prova de vestibular, de Enem. E olha que múltipla escolha no Enem eu te falar, hein? Tá quase discursiva, né? Porque primeiro você tem que ler um textão lá, né? Então veja bem, presta atenção. O que você tem que fazer quando for pergunta de resposta de múltipla escolha? Primeiro, cuidado com esses perigos. Olha direitinho cada palavra. Observa os sinais. Observa a pontuação. Por quê? Uma vírgula que muda de lugar muda o sentido, o significado da resposta ou mesmo da pergunta. Pode te induzir ao erro. Então, não vai errar por conta de bobeira, certo? Presta atenção. Presta atenção. É importante. Você tem já o conhecimento, então usa a sua capacidade de prestar atenção para ativar a sua memória, o seu conhecimento. Vamos lá. Passo número 1, então, dessa técnica. Presta atenção. Lê e relê. Falei de novo, né? Mesma coisa sempre, gente. Porque é importante, né? Leia e releia a questão atentamente, certo? Isso é fundamental, sempre. Segundo passo.
Não veja as respostas. Nossa, vai ter gente aí que vai sofrer agora, né? Ó, se você tiver uma régua aí larga, que não é transparente, coloca tampando as respostas, ou pega um pedacinho de papel de rascunho, se você puder, ou vira a prova, né? Dobra assim, ó, dobra a prova, né? Para você não ver as respostas. Vou te explicar por quê. Ah, Thiago, mas eu vejo as respostas e logo de cara eu sei o que eu tenho que responder. Não, 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 não. É como se você estivesse colando. Como é que você vai testar seu conhecimento usando essa técnica para exercitar sua memória se você está olhando já a resposta? Negativo. Se você fizer isso, na hora da prova no mundo real, você vai se ferrar, porque você vai cair no peguinha, certo? Então presta atenção, hein? Você vai não olhando as respostas, não faça isso, né? Eu sei que você não vai fazer a partir de hoje, porque agora você está consciente de que não pode mais fazer, né? Então você vai para o terceiro passo. E aí no terceiro passo você vai buscar responder essa pergunta como se ela fosse discursiva, ou como se ela fosse de resolução de exercício, ou assim, como se ela não fosse de múltipla escolha. Então você vai buscar na sua memória responder de cabeça, responder de memória, e aí você escreve a resposta, ou executa o exercício, a fórmula, o que você tiver de fazer primeiro, certo? Ou faz o seu resuminho, e aí depois disso você vai comparar no quarto passo as suas opções que você tem na resposta aí da pergunta com a resposta que você redigiu ou que você alcançou executando o exercício ou a fórmula. Ao você comparar, você vai ter uma noção de que, opa, quinto passo. Qual que é então a opção da múltipla escolha que mais se aproxima da minha resposta? E aí um alerta, hein? Se for questão de exatas, com fórmula, com números, vai ter que ser uma resposta exata. E aí esse negócio de a sua resposta aproxima, aí tem que ser exata, né? Se a sua resposta não foi exata, como tá, né, só aproximou, e aí pode ser que ela aproximou de mais de uma resposta da múltipla escolha, você vai ter que revisar seu exercício porque você errou em algum lugar. Então vai ter que usar a técnica lá de execução de exercício que eu acabei de falar para conseguir seguir aqui fazendo essa de múltipla escolha até conseguir alcançar o objetivo, que é marcar a resposta exata, correta. E aí não vai pelo, minha resposta aproximou dessa, eu vou marcar essa. Opa, cuidado, porque às vezes aproximou quer dizer que está errada, tá? Às vezes você errou alguma coisa na hora da execução, na hora do cálculo. Então, cuidado, faz direitinho aí. Então, por último, o que você tem que pensar? Avalia. Depois que você fez todos os exercícios, avalia. Quais que você acertou, quais que você teve mais facilidade, qual que você teve mais dificuldade, quais que você errou. E aí vai lá, volta no seu material de estudo, nos seus resumos, volta lá, às vezes até no livro ou na matéria, no seu material didático, busca revisar, rever, reforçar os conceitos, treinar a memória de memorização de fórmula, treinar uma tabuada que às vezes você vai ter que treinar, né? E até que, de certa forma, fique mais claro para você aquele conceito, aquela informação, certo? Automaticamente você está exercitando a sua memória e você está fazendo com que isso entre na sua cabeça e vai ficar mais fácil na hora de executar os exercícios. Cada vez mais fácil, cada vez mais fácil. Pode fazer a revisão, inclusive na hora que você estiver fazendo resumo ou tiver feito um resumo, lê esse resumo em voz alta para entrar na sua mente, também pelo canal auditivo, não só pelo canal visual. Ao você estar falando também, você está treinando como se você estivesse contando para alguém, ou às vezes até mesmo faz um estudo em grupo.
conta para alguém o que você está aprendendo, explica para alguém, né? Já tem experimentos e comprovações científicas de que quanto mais próximo de o exercício de um professor que ensina algo, mais você vai estar retendo e memorizando e exercitando aquele conhecimento, aquela informação. Então, o primeiro passo é você estudar, você fazer o resumo já é um segundo passo, um terceiro passo é exercitar, e você vai subindo na escala de competência, de memorização, de conhecimento, né? E aí você até pode treinar a falar como se estivesse falando para alguém, sintetizando o conteúdo para treinar a sua mente sintetizadora, a sua capacidade de processamento de informação e memorização. E aí você pode também estudar em grupo, marcar um Meet, uma reunião no Zoom, alguma coisa, uma videochamada, e aí você conversa com o seu amigo e explica e conta para ele o que você está aprendendo, pode ser até como uma fofoca, né? E aí conta para sua mãe, para o seu pai, para o seu coleguinha, ou se você já é adulto, conversa com seus amigos da faculdade e coloca isso em prática de uma forma que você estaria aí treinando a capacidade máxima, que é de retenção de 90 a 95% da informação, que é quando você ensina sobre o que você está estudando. Então, pessoal, aprofunda nisso aí. Essa live aqui vai ficar salva lá no meu IGTV. Vocês que chegaram por agora, pode voltar lá e tá vendo desde o começo essa técnica excelente de estudo do jeito certo com exercícios. Mais uma questãozinha só para você ficar atento. Por que que essa técnica especificamente funciona? Como que ela funciona? Ela trabalha no nosso cérebro o processamento da recuperação das memórias. Por isso que aqui na múltipla escolha você não pode ver as respostas. Porque você está treinando, na verdade, não é responder apenas. É você treinar, recuperar, buscar as memórias que você precisa. Porque aí na hora da prova você está com essa capacidade treinada. O seu cérebro já vai ter caminhos neurais para buscar essa informação. Não vai jogar ela no depósito, lá no arquivo morto, que depois você não vai achar nunca mais, certo? Então você vai estar reforçando os caminhos para recuperação das suas memórias, dessas informações, desses conhecimentos que estão armazenados aí na sua cabeça. Beleza? Pessoal, por enquanto é isso. Se você é uma criança pequena ou você é um adulto que cuida de crianças pequenas, para você aplicar essa técnica é muito parecido. Só que os exercícios vão ser mais simples, vão ser mais lúdicos, né? Vão ter uma capacidade de entendimento mais fácil para a criança. É só isso que muda, beleza? Um grande abraço para vocês, fiquem com Deus e até a próxima. Tchau, tchau.